aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre o cálculo da pressão. Bora lá? Bem, o que a gente está aprendendo aqui em cálculo da pressão? A gente está aprendendo sobre pressão hidrostática, certo? A gente está na estática dos fluidos. O que significa isso? Que a gente está estudando o fluido parado. E a pressão ela é uma grandeza física que eu vou te lembrar aqui agora. Ela é definida por força sobre área, sendo essa força, uma força perpendicular. Então, a força seria definida aí, nesse caso, como pressão vezes a área, certo? A força de pressão. Ok. E aí, a força, ela depende da forma do objeto, certo? Então, se eu tenho um submarininho, a força-peso dele vai ser pequena. Se eu tenho um submarinão, rapaz, a força-peso dele vai ser grande, por exemplo. Ok, mas será que, te faço uma pergunta, será que a pressão depende ou independe da forma? Ou seja, se esse submarinão e o submarininho estiverem na mesma altura, será que eles vão sofrer a mesma pressão? E mais, como a gente sabe calcular a pressão hidrostática? Como calcular essa pressão que os submarinos estão sofrendo? Bem, é isso que a gente vai responder nesse vídeo. Será que já te falaram sobre pressão ser ρGH? Bem, se já te falaram, bom, alguma coisa familiar. Se não te falaram, tô te dizendo aqui agora. Mas eu não vou te dizer assim, tacado, jogado. Será que isso vale para tudo? Ai, rapaz, há muita dúvida aqui. E da onde será que isso veio? Pressão é ρGH. Bem, eu vou te mostrar aqui da onde que isso veio, por que isso vale para a estática dos fluidos e, bem, você pode ficar pensando, caraca, vai me explicar da onde veio ρGH? Calma, vai ser tranquilo, eu prometo. A gente vai ficar no final desse vídeo aqui igual esse gatinho. Mas a gente vai entender quando a gente pode aplicar esse ρGH, certo? Sendo a pressão. Beleza, então vamos lá. A pressão, como a gente viu, força sobre a área. Então, força é igual a pressão vezes a área. Então, imagina que esse peixinho, ele está sofrendo aqui uma pressão. Que pressão é essa, certo? Bom, vamos considerar um pedacinho muito pequeno de área. Então, D de A. E considerando a pressão nesse pedacinho, vai ser um Dzinho, de P. Ok. Aí, então, na hora de escrever a força, eu vou escrever como um pedacinho de pressão vezes um pedacinho da área, certo? Então, vamos lá segurar esse forninho. Que eu sou a Giovana dos forninhos, não é mesmo? Vamos lá. Essa força, então, vai ser um pedacinho de pressão e um pedacinho de área. Por outro lado, a gente está analisando um objeto que sofre pressão da água, certo? Então, esse pedacinho de água, ele tem um volume D de V. E aí, a força-peso, que é massa vezes a gravidade, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar aqui M, a massa, vai ser massa específica, vezes um pedacinho de volume, certo? Então, a gente sabe também que o volume é a área da base vezes a altura. Então, a gente vai escrever aqui esse D de V como um pedacinho de área, um pedacinho de altura. Haja pedacinho, não é mesmo? E aí, o que acontece? Agora a gente vai igualar. Então, a gente encontrou a força dessa forma aqui, pela força-peso, e depois a gente encontrou aqui pela pressão, certo? Igualando esses lados, a gente tem dP, dA é igual a ρG, dA, dH, certo? E aí, a gente vai conseguir cortar esse D de A, aqui dos dois lados, olha. D de A cortei, D de A cortei. Com isso, a gente fica aqui, um pedacinho de pressão é ρG, um pedacinho da altura. Bem, e aí a gente iria fazer o quê? Integrar isso, certo? Agora, uma coisa importante, ρG só pode sair da integral se elas forem constantes. Ué, mas será que tem algum caso em que ρ e G não são constantes? Te pergunto. Bem, o que acontece? Relaxa. Por quê? Porque normalmente a gente considera G constante, a gravidade. E a gente geralmente também considera o fluido incompressível. Então, ou seja, massa específica constante. Com isso, a gente pode tirar da integral sim. Mas se o exercício informar que algum deles varia, geralmente o que pode ser que varia é a massa específica, mas nem tanto, tá? A gente vai integrar tudo isso aí, certo? Ok, mas deixando vocês calmos, geralmente esses dois são constantes. E aí, considerando então eles constantes, que é a maioria dos casos, a gente vai integrar e fica com pressão é igual a ρGH mais uma constante. Rapaz, não esquece da constante, ok? Na hora de integrar. Ok, então com isso a gente escrevendo aí, a gente tem a pressão na estática dos fluidos sendo ρGH mais esse P0. Mas quem será este P0?
Bom, P0 aí estou chamando aí de uma pressão inicial, mas geralmente, bom, vamos lá, nos vácuo ela é zero, não tem nenhuma pressão ali atuando. Mas se for, né, num bloco aberto, certo? Esse P0 é a pressão atmosférica. Então, olha só como fica a nossa equação da pressão. Pressão fica ρgH mais P ATM, certo? Então, aí, esse P ATM aqui, essa constante, é justamente a pressão atmosférica. Beleza? Então, agora, a gente está pronto para entender a diferença entre pressão absoluta e pressão manométrica. Vamos lá, agora que a gente já sabe calcular a pressão, né, na estática dos fluidos, com o fluido paradinho, ok? Bom, pressão absoluta versus pressão manométrica. A pressão absoluta, ela é definida, então, desse jeito que a gente acabou de calcular aqui, certo? ρgH mais P0, sendo esse P0 a pressão atmosférica quando a gente está num bloco aberto. E a pressão manométrica, ela é definida por pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, o que acontece? A gente tem, então, aqui como fórmula da pressão absoluta, que ela é a pressão manométrica mais a pressão atmosférica, certo? E por que a gente tem esse raio de pressão manométrica? Porque, às vezes, a gente quer saber a pressão sem influência da atmosfera, certo? E, além disso, por que esse nome? Porque o manômetro é um instrumento que mede a pressão sem a influência da PATM. Show? Então, beleza. Né? Nesse exemplo que a gente está estudando, é o seguinte, a pressão manométrica, certo? A pressão manométrica vai ser, né, ρgH, certo? Que é ρgH mais PATM, que é a pressão absoluta, certo? Menos a pressão atmosférica. Ou seja, a gente fica com o próprio ρgH. Tá vendo aqui que não tem aqui a pressão manométrica, a influência da pressão atmosférica, certo? Então, essa daí é a definição, né, de pressão manométrica e de pressão absoluta. Beleza? A gente sempre tem que estar atento no enunciado se está manométrica ou absoluta, para a gente saber qual dos dois aplicar, certo? Agora, se tivessem vários fluidos, tipo um fluido em cima do outro, qual seria a pressão? Pressão sobre vários fluidos. Tá, a gente sabe calcular a pressão que um peixe sente, né, embaixo d'água, show de bola. Mas se tiverem vários fluidos diferentes, um em cima do outro, e fluidos diferentes significa que tem massas específicas diferentes, como nesse caso aqui, tá vendo? Se tivesse um peixinho no fundo, qual é a pressão que ele ia sentir? Bem, a gente vai calcular a pressão como o somatório, né, de seguinte, ó, ρgH, a pressão referente à coluna desse fluido, mais a pressão referente à coluna desse fluido, então ρgH desse, mais o ρgH do outro, né, o ρgH de cada fluido, mais a pressão atmosférica, essa pressão absoluta no fundo. Então, assim que a gente calcula, utilizando o ρgH para cada coluna de fluido, certo? Lembrando que a pressão no fundo depende das massas específicas e das alturas, certo? Então, lembra aquela pergunta que a gente fez lá no começo, com o submarinão e o submarininho? Vamos imaginar, né, o peixão e o peixinho. Aliás, peixinho, dois peixinhos. Então, o que acontece? Os peixinhos aqui no fundo, eles estão sentindo, se eles estão na mesma altura, eles estão sentindo a mesma pressão, porque a pressão depende aqui da massa específica, né, dos fluidos e das alturas, certo? Não depende da forma do peixinho. Show de bola! Ok, aí agora a gente vai aprender sobre o princípio de Stevin. Ou seja, o que o princípio de Stevin diz? Um ponto na mesma altura imerso em um mesmo líquido em repouso tem a mesma pressão. Ok, então, né, nos nossos peixinhos aqui, se eles estiverem na mesma altura, eles vão estar sofrendo na mesma altura. E no mesmo líquido, eles vão estar na mesma pressão, certo? Isso porque a pressão na estática dos fluidos é definida por ρgH. Então, sendo ρ o mesmo e H o mesmo, e a gravidade, né, a mesma, a gente tem a mesma pressão, certo? Se os pontos têm a mesma altura. E aí, isso leva a gente ao paradoxo hidrostático. Dá uma reparada aqui nessas imagens. A gente tem aqui vários tipos de fluido, aliás, mesmo tipo de fluido, perdão, a gente tem o mesmo tipo de fluido, mas formas diferentes. O que acontece? A gente está utilizando o mesmo tipo de fluido e a mesma altura. Então, no fundo, a pressão do fundo é a mesma. Por quê? Porque ela é calculada como ρgH mais pressão atmosférica, certo? Então, é por isso que a pressão aqui é a mesma. Ok, agora vamos para o princípio de Pascal.
No princípio de Pascal, o que é dito? Ops. O princípio de Pascal fala sobre os elevadores, né, as prensas hidráulicas. Ou seja, aplicando uma força numa área, a gente multiplica a força em outra área. Cara, que coisa doida. Como assim? Como é anunciado o princípio de Pascal? O acréscimo de pressão produzido num líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Ou seja, a gente aplica uma pressãozinha aqui, a pressão ela vai ser transmitida para o outro lado. Só que se no outro lado a área for maior, então a força vai ser maior. E com isso a gente consegue levantar carros com uma força bem menor do que se a gente fosse levantar sozinho, certo? Então, basicamente, com esse princípio da pressão ser transmitida, ou seja, a pressão em A ser igual à pressão em B, porque o fluido vai transmitir essa pressão, e aí lembrando que pressão é força sobre área, então a gente tem, esse daqui é o princípio de Pascal, F de A sobre A é igual a FB sobre AB. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!